Finalmente, futebol de verdade, cara. Eu não aguentava mais análise, previsão, pelo amor de Deus. Vamos falar de futebol de verdade? Então vamos lá, análise da primeira rodada da Premier League. Não, muito mais além de Big Six, eu também quero fazer alguma linha ali com jogos que não envolvem Big Six, mas claro que dá uma ênfase melhor nos times maiores, né? Com mais dinheiro, com mais torcida, claro. Então vamos lá, vamos começar com o jogo de sexta. O Liverpool mete 4-2 no Bournemouth. E loucura, né, cara? O Slot, ele não tá nem aí pra primeiro volante. Ele coloca o Soboslai e o McAllister. Né? Ok que o McAllister já jogou assim como esse primeiro homem, né? O camisa 6 que eles falam lá na Inglaterra. Mas não. Cara, é bonito. É até. É difícil pensar como que é sustentável isso. Como um time ali que joga com quatro no meio, quatro jogadores de ataque, com mais, os pontas, os atacantes, os dois laterais são laterais ofensivos. É difícil encontrar como que eles fazem isso, e eles fazem isso muito bem, como um time competente como o do Bournemouth, né, e muito mais, né, um time que tem grande aproveitamento em casa. E, cara, primeiramente eu queria falar, Ekitike is looking good. Nossa, cara. Mano, o Mário Marra falou algumas vezes, e eu concordo muito. Parece que ele nasceu pra jogar no Liverpool, parece que ele joga no Liverpool tem 20 anos, né, a vida dele inteira. Faz muito sentido, cara. Ok que, né, tem muita coisa pra rolar. Eu prezo muito mais a regularidade do que o jogador pode fazer, porque eu sei que todo mundo pode fazer, né? O cara tá na melhor liga do mundo, ele consegue. Mas, cara, não tem como ignorar isso. O início dele é muito melhor que qualquer um imaginou. Ele, essa correria, né? Ele tá muito confortável, ele tá muito confiante, né? Tem um passe de calcanhar, de letra que ele faz, né? E a confiança que ele tem de receber essa bola na entrada da área e girar né? E aos trancos e barrancos ali, e a bola bate no zagueiro, volta e ele, né, fica de cara a cara com o goleiro e faz o gol. Sensacional, cara. Eu não acho que aquilo é sorte, não. Acho que aquilo ali é competência demais, é confiança demais, é um trabalho que vai muito além dele, mas como também de como deixaram ele confortável, né? Um cara que não foi barato, muita pressão nas costas. Então, vou precisar de alguns jogos sim, regularidade prezando, mas o início é muito bom do Ekitike, viu? Sensacional. E o Liverpool faz 2-0 muito fácil. E o Slot, né? Mexeu mal ali, né? Ele tira os dois laterais, ok, que são dois laterais que fazem sua estreia. Não sei, né, se eles estão 100%, não sei como que é essa questão né, o Frimpong nunca foi lateral, ele tá jogando de lateral, né? Então, até que não precisou defender tanto assim, não precisou mais voltar, né, em transição. O Liverpool é um time que nesse jogo ele atacou bastante, mas também sofreu muito contra-ataque e o Bournemouth foi muito bem no segundo tempo ali para aproveitar isso, né, com o Brooks ali no lado esquerdo. Nossa, eu gosto desse estilo Brooks, né? Ele, aquele cara mais longo, canhoto, que chuta bem de longe, o Solly March também, um desse assim também. E ele consegue o Semeio vindo ali pelo meio. E o Semeio, cara, é temporada sim, temporada também. Que jogador é o Semeio, cara. É um dos caras que só foca em Big Six. Tem que ver um Bournemouth, tem que ver um Brighton, tem que ver um Brentford, não sei como que o Brentford tá agora, né? Mas antes, né, o Bournemouth veio de lá, o Vissá, Tony. Vem pro mundo da Premier League, fora do Big Six, pelo amor de Deus, o cara joga demais. E no segundo gol ele humilhou o Konaté, tadinho. Ele ficou olhando assim, girando, cara. E o Konaté é baita zagueiro, ele muito bem, muito bem. Semeio sensacional, faz 2 gols ali. E né, eu tinha dito do Slot, mas quando tava 2-1, o Slot ele coloca o Curtis Jones no lugar do McAllister, ok, né?
E coloca ali o Joey Gomes no lugar do Ekitike. Que isso? Que isso, Slot? Não entendi nada. Para mim, chamou muito o Brentford e abriu muito esse contra-ataque pro segundo gol do Bournemouth. E, como sempre, né, cara, eu até falei no meu Twitter, @GabrielRochaYCG, que é muitas vezes pra ser sua sorte. É muitas vezes, cara. O Liverpool, quando ele pega esse time, tá precisando de gol no finalzinho, ele sempre faz. É inacreditável. Deve ter alguma coisa, algum treinamento, não sei, algo sobrenatural, não sei, cara. Mas essa bola. Não é nem algo elaborado, né? Não é nenhum troco de passe, é um chuveirinho, sabe? E o Chiesa, ele vendo que vai ter um duelo, ele dá um passo para trás e sabe que a bola vai, né, tem muita chance de sobrar para ele, vai, chuta de direita, e o primeiro gol dele na Premier League, Chiesa faz 3-2 no finalzinho, e é inevitável, né? Pode fazer mal partida que for, pode jogar nada, o Salah vai marcar o dele, ou assistir, né? Ele vai participar para gol. É inacreditável. 4-2 Liverpool, um pouco ali de doideira no final. Erra, mas não importa. Pode errar, pode dar mole. Parece que ele sempre consegue dar um jeito. E o Liverpool consegue 3 pontos em casa na primeira rodada. Vamos pro próximo. Queria falar do Tottenham, né? O Tottenham faz 3-0 diante ao Burnley. E Richarlison, o nome da partida. Eu acho que Richarlison, cara, precisa ter um rebranding do Richarlison. Né? Ele foi ali centroavante na Copa de 2022, mas ele vem do Everton, vem do Watford, vem até do Fluminense, do América, né? Eu já vi jogo dele ao vivo no América. Ele é um cara que ele foi mais de construção, ele vinha com a bola, mais ponta. Hoje ele não é isso mais e ele não é bom o suficiente para isso. Não que ele não seja bom o suficiente para isso. Acho que me expressei mal, mas o estilo dele não é esse. Ele precisa cada vez mais pensar, cara, eu sou um centroavante, é um toque. Os gols dele, um toque, pull. Conseguiu antecipar bem, um toque, pull. E aquele gol de escanteio, brincadeira. Golaço, né? Ele precisa de colocar isso na cabeça. Para ele dar certo, no top level do futebol, ele precisa ser esse jogador de um toque. Um jogador inteligente ali sem a bola, ele corre bastante. Eu acho que tem potencial para ser esse centroavante, só não pode dar mais que dois toques na bola. Eu acho que é isso. Cara, o Burley, eu achei que teve chance sim. Teve algumas transições, só que não conseguiu finalizar, né? Não foi bem nessa finalização. Eu queria falar que o Tottenham, que há muito tempo atrás, muito tempo que não tem um Romero e o Van de Ven ali, a zaga perfeita de dupla. Mas foi um pouco ali, o meio deixou o Burley jogar e o Burley não fez o gol, eu acho que por mais incompetência deles. Poderia ter sido feito um golzinho aí de honra, com certeza. E né, o Burley, que foi uma das melhores defesas do ano passado na Championship, né? Números absurdos. É Premier League, tá? É Premier League, ok? E é isso. Eu acho que é só isso que eu tenho que falar desse jogo. O Tottenham, ele estreia bem e vamos ver, cara. O Kudus foi bem e tudo. Quero ver se é real esse time. Chelsea e Crystal Palace. Vamos falar desse jogo. Primeiramente, que gol anulado foi aquele, hein? Que gol anulado foi aquele? Né, parece que eles não deram falta do Guerri lá. Parece que eles deram que o Guerri, ele foi mais, ele estava na frente, né? Ele não respeitou o espaço entre o cobrador. Algo assim. Estranho. O VAR, ele pode fazer isso? Quero acreditar que sim, mas o VAR, pra mim, não era pra interromper nisso, sinceramente.
Pra mim ali, normal. Claro que alguém... Eu quero ver uma explicação melhor disso. Eu ainda não pesquisei sobre. Mas é o que aconteceu. Anulado o gol de falta do Eze. E o Chelsea com pouquíssima criatividade. Ainda mais no primeiro tempo. Pouquíssima criatividade. Eu tenho uma tese que os 4 times ali, semifinal, vamos tirar o Fluminense, né? O Fluminense tá muito tempo jogando. Chelsea, Real Madrid e PSG, que foram na semifinal da Copa do Mundo. Eu acho que eles vão sofrer um pouquinho nesse início. Né? Nada a longo prazo, assim, a temporada inteira. Eu acho que no início. Eu acho que eles vão sofrer porque todo mundo teve uma pré-temporada ali bacana. Os jogadores descansaram, teve suas férias. E eles tiveram pouquíssimas férias, os jogadores. Tem sim um grau de exaustão. Eu acho. Vamos ver se eu tô certo. Que nesse começo aqui eles vão sofrer um pouco. Tanto o PSG, que ele estreia contra o Nantes, né? Eu acho, né? Ganha de 1-0 só e pouquíssimos titulares, né? O Chelsea não pode fazer isso. O PSG pode, que ele joga na Ligue 1. O Chelsea não pode. Tem que jogar com titular, senão toma, igual jogou agora com o titular e não ganhou em casa contra o Crystal Palace. E, cara, não foi bem o Chelsea, não foi bem o Gittens, não foi bem o Palmer, não apareceu o Palmer. Não foi bem. O Enzo Fernandes, meu Deus, não foi muito bem. Mas, quero dar uma notícia boa. Eu acho, cara, que quando o Estevão entra, ele muda o jogo, tá? Eu gostei da estreia do Estevão. Não esperava que ele ia ganhar tantos mano a manos igual ele ganhou. Ele passou. No primeiro ali já passou, já deixou lá, se eu não me engano, o Guerri, que ele saiu da zaga pra enfrentar o Estevão no mano a mano, e é favorável, cara. Mesmo o Guerri sendo rápido assim, o Estevão é muito mais, né? Tem que ser um lateral ali, o Mitchell, no caso. Então teve algum grau ali de dúvida e o Estevão foi muito bem, foi incisivo, fez suas jogadas. Ok, que teve uma situação onde ele poderia ter chutado, né? Ele tenta dominar com o peito e não consegue, a bola vai um pouco ali, ele chuta pra fora. Mas, cara, pra mim, eu esperava muito menos do que eu vi do Estevão. Gostei bastante. Do Andrei também, ele erra uma oportunidade ali, mas eu gostei de onde ele tava, sabe? Não é todo jogador, não é todo jogador que tem a movimentação que ele teve pra estar ali livre naquele momento. Então é uma coisa que, pra mim, não é treinável. Uma coisa que você se aprende e você fica com aquilo. Então, muito inteligente o Andrei. Vamos ver que agora se ele melhora nessa questão aí de definição, mas gostei bastante da estreia dos dois brasileiros. Mas o Chelsea, ele não ganha, mas eu não vou lembrar contra quem que joga os próximos dois, mas são partidas ali fáceis pro Chelsea. Wolverhampton e City. Meu Deus do céu. Eu falei pra vocês, vocês ouviram quando eu falei do Reinders, né? Não vem não falar que eu não falei, não. Cara, joga demais, cara. O Reiner joga muito. E aquela primeira jogada que ele faz, né? O modo que ele carrega a bola, ele é muito confiante, com o peito aberto, e ele carrega bolas, ó. Ele aciona, se eu não me engano, o Oscar Bob. E Oscar Bob ou o Rico Lewis? É um dos dois. Os dois jogam pela direita ali. Mas aí foi o Rico Lewis, sim. Aí ele toca pro Haaland, que tava perfeitamente. É isso que eu espero do Haaland. Né, aqueles gols ali, covardes, tem que estar ali. Centroavante é pra isso. Né? Você consegue farmar números assim. E não é fácil, tá? Não é fácil estar bem posicionado sempre. Ele estava. Que jogada do Reinders, cara. Pelo amor de Deus. E o segundo gol, né? Golaço, cara. E com a esquerda, né? Ele não é canhoto. E ele chuta uma bola difícil. Fazendo esse movimento de entrar na área, de chegada. É sensacional. Muito bom. Queria também destacar o Oscar Bob, que ele volta de uma lesão seríssima. Muito liso, muito bem. Ele foi ali um foguetinho na direita. Achei grande participação dele. Marmouche no banco. Eu achava que tinha essa passagem cativa ele, tanto o Haaland. Acho que precisa ser. Mas o Guardiola é meio louco, né? O Doku foi ok.
Foi, eu acho que é uma questão aí de tempo do Marmoush ir para essa esquerda aí e tomar as rédeas ali da titularidade. E o Sherk também é outro que entra no banco muito bem e faz um gol ali de direita, não é perna boa também, um gol bacana. O City começa, cara, ok, ganhar a gente achou que ganharia, né? Mas ganhou tão bem assim, não só 4-0, ganhou bem com jogadores ali que eram dúvidas, muito bem, cara, muito bem. Vamos ver. Vamos ver se esse City é real, de uma maneira diferente aí que eu falei do Tottenham, né? Vamos ver se esse City. Porque o City tem um teto ali de brigar por título, né? Vamos ver. Big Six, duelo de Big Six, Manchester United e Arsenal. United, muito bem, viu? Falar que eu não esperava é foda. Eu esperava sim. Eu sempre elogiei esse trio ofensivo. Né? O Chesco não foi titular, mas o Belmu e o Cunha, muito bem, muito bem. Gostei muito dos dois. Gostei muito do Belmu no primeiro tempo e gostei muito do Cunha mais no segundo tempo. O Belmu teve muita chance, muito espaço, né? O Arsenal deu muito espaço, deu. Ele tem essa questão de deixar o canto que não tá com a bola mais livre, que aí depois que vai pro Mbeumo, aí sim os zagueiros vêm para marcar, aí o Mbeumo ele consegue verticalizar bem e consegue ali meio que punir essa estratégia do Arsenal, mas existe um entrosamento muito bom e a defesa do Arsenal é a melhor do mundo, cara. É a melhor do mundo. Então, mesmo com uma grande partida do Mbeumo e do Cunha, que em outras partidas vão fazer gols, enquanto o Arsenal não faz. Por quê? Porque o Arsenal tem o melhor sistema defensivo do mundo. As melhores peças do mundo. Calafiori, jogadoraço, não só pelo gol, né? Jogadoraço, sensacional. A dupla de zaga, White, Timber, Kelly, tanto faz quem for ali. São muito bons jogadores. E o Arsenal, como time, né? Eu elogiei muito defensivamente, agora é para bater no Arsenal, porque o Arsenal, com a bola, propondo o jogo, não jogou coisa nenhuma. Não foi legal o Arsenal jogar. O Arsenal teve muito essa transição, ainda mais no primeiro tempo. O Odegaard, tanto o Odegaard, Saka, Martinelli, Gyökeres, terríveis. O Zubimendi, achei que estava um pouco nervoso no começo, mas depois ele é o Zubimendi que eu acho que vai ser, né? Muito bem. Rice também apagado. Então, não foi uma boa partida do Arsenal e ganhou do mesmo jeito, né? Cara, essa questão do escanteio, a pessoa tem que parar de chorar. Eu acho que tem muita coisa sobre a PGMOL, que é a comissão de arbitragem ali, a federação de arbitragem, alguma coisa assim, pra reclamar, cara. E teve muitas coisas sobre a arbitragem nessa rodada que é digno de reclamar, e essa não é uma delas. Cara, o Saliba não segura, o Saliba tá ali, tendo presença, e o Baindir deu mole. Cara, não pode. Tipo assim, é um critério que, ok, que um ou outro pode dar essa falta, né? Não é 100%, mas 90% dos árbitros da Premier League, nem VAR, não marcam. Então para de chorar, é uma coisa que tá... uma das poucas coisas que tem algum critério claro ali, que eles deixam, ok, que parece que mudou alguma coisa, mas sobre essas brigas, mas, cara, nem assim, sinceramente, pouquíssimas jogadas assim, eles dão falta. E Rice, o Baindir, toca ali. Ele precisava ser um cara que, sabe, pegar, ser mais incisivo nessa questão. Não foi. E o Calafiori vai de cabeça, fazendo o Arsenal ganhar lá no Old Trafford 1-0 e precisa ser comemorado, viu, cara? Cara, no início, tanto no final. Você... Ainda mais nessas situações, né? Quantas vezes o Arsenal ganhou no Old Trafford em Premier League, né? Eu acho que é a quarta, quinta só em anos de Premier League, sabe? Então, tem que ser comemorado, foi muito legal. E o torcedor do Arsenal precisa aproveitar, porque eu não sei o quanto o Arsenal vai conseguir manter o Nicolas Jover, tá? Porque é um cara que se reinventa. Cara, de novo,
É um escanteio totalmente diferente, né? Ele é uma outra estratégia. Ele sempre se reinventa, ele se reinventa, ele se reinventa. É assim, é um ciclo contínuo. Ele consegue uma coisa legal, começa a fazer gols, aí depois de um tempo as defesas começam a manjar. Ele acha outra coisa. Aí começa, aí vai um ciclo assim. E cara, é um cara que não para no tempo. Então, espero aí que o Arsenal consiga sim manter ele por mais tempo, mas muito difícil, porque, né, o Carlos Cuesta já foi pro Parma, né, que é o outro assistente do Arteta. Vamos ver se o Nicolas Jove fica muito tempo. E Gyökeres, muito mal com a bola, pareceu que não sabia jogar futebol, mas tem mais coisas no futebol que você pode avaliar sem ser assim bola assim. Gostei muito dos sprints dele, achei que poderia sim, o Martinelli ou outros jogadores poderiam ter acionado ele mais vezes, estava sempre passando com um na velocidade. Também sobre todas as bolas que iam para ele não eram bolas chutáveis, né? Ele não podia chutar essa bola, não eram chances legais. Então, difícil você avaliar um cara que chega numa situação tão assim adversa e cobrar que ele jogue. Então, acho que estou tranquilo por aqui. Vou esperar mais jogos e eu acho que se ele for titular contra o Leeds em casa, ele vai marcar. Ele vai marcar. Vamos lá, vamos dar uma linha ali nos jogos fora do Big Six. Uma linha mesmo, porque Villa 0 e Newcastle 0, terrível. Jogo terrível, gente. Eu esperava muito desse jogo. E não é nem que foram gols perdidos, não teve chance, cara. Terrível, cara. Não foi legal, não foi um jogo bacana. E é isso, não quero nem falar desse jogo mais. Me irritou, mano, porque eu acordei 8 horas da manhã pra ver esse jogo e foi horrível. Brighton e Fulham. Pênaltizinho ali do Brighton, hein? Ok. O Brighton, depois de fazer 1-0, ele teve chance de fazer o segundo, né? E não conseguiu. E foram punidos. Falei punidos. E o Fulham cresceu no final ali. Teve uma situação que até o lateral Tete, ele erra, gol na cara. O próprio Smith Rowe, na jogada do escanteio, ele consegue ali pegar essa bola e ir bem, chutar e conseguir esse escanteio. E, cara, o Fulham é um time que eu tô vendo muito com pessimismo. Tanto ele quanto um outro ali que eu vou falar em seguida. É um time que, cara, na Premier League, se você não contrata, se você não reforça, você não mantém. Né? Se você mantém o seu time para a próxima temporada, você não mantém. Você piora, porque os outros times se reforçaram. E o Fulham não contratou ninguém, né? Mas tem alguns caras que salvam, e um deles é o Rodrigo Muniz, que sempre faz seu gol, que, né, tem assim os seus rumores de saída, né? O Newcastle, até o Atalanta falou sobre isso também. É um jogador diferente, cara. Eu gosto muito do Rodrigo Muniz. E, né, no segundo pau ali, na segunda trave, ele faz o gol. E, né, tirando essa do Tate e tudo, a única chance clara que teve, assim, foram nesses finais. E ele conseguiu fazer esse gol e empatou 1-1. E esse Sunderland? Sunderland é real? Né, vamos ver, né? Muito bacana, um time muito bem em transição. Foram boas tomadas de decisão, cara. Parecia um time muito coeso contra o West Ham, que é um time que sim, que eu tô vendo com muito pessimismo, que é outro time que não contrata. Precisa de skill players ali para rondear o Bowen, né, o Fulkrug, que é um centroavante capaz, né, precisa de contratações, o West Ham. E estão colocando a culpa muito no Graham Potter. Não acho justo com ele, não acho justo. Porque o time tava capengando até ele chegar, ele chegou, o time foi um time funcional e precisa dar, né, precisam colocar mais reforços na mão dele. E o West Ham não fez isso. E esse Forest, hein? Nossa, cara. Cara, esse Forest vai dar trabalho, viu? É um time que eu gostei das contratações. Edu Gaspar, né? Gostei demais do Makati. Gosto muito do Igor Jesus, gente. Gosto muito do Igor Jesus. Eu acho ele muito bom jogador. E o Chris Wood, hein? Será que o Chris Wood é bom assim mesmo?
Será que ele vai ter outra temporada igual ele teve a temporada passada? Porque ele faz 2 gols e 2 gols, cara. Ele nunca mostrou na carreira dele, nunca mostrou esse refinamento técnico. Meu Deus. É um jogador muito tranquilo, é um jogador que né, de frente com o goleiro, não se, né, não se desespera. Sensacional o Chris Wood. Esse Forrest, cara, sinceramente, se continuar assim do jeito que eu tô projetando, é um time pra brigar lá em cima de novo e talvez dessa vez conseguir, né? Conseguiu ali uma Conference League, mas aí o Crystal Palace desceu por causa lá do negócio do John Textor. Foram pra Europa League, mas, né? Vamos ver como que eles vão conseguir reconciliar também, é uma coisa a se ver, né? Reconciliar a Premier League com a Europa. E o Brentford precisa reencontrar sua identidade, né? Na verdade, é um time completamente nu, né? Não perdeu o Thomas Frank, perdeu o Norgard, que era o capitão, perdeu ali o Belmu, perdeu o Vissá, né? O Atara não estreou, para mim é um jogador que vai ser um dos melhores, principais jogadores aí do Brentford. O Thiago, gosto muito, fez o primeiro gol ali, de pênalti. Thiago aqui. Vamos ver, né, cara? O Chad ficou no banco. É um time que eu gosto do Damsgaard, gosto, né? São jogadores bons ali, mas precisa se reencontrar como equipe, muito mais sobre peças. Tem que se reencontrar, né, com o novo treinador, o ex-assistente do Thomas Frank, que eu esqueci o nome dele aqui agora. E por último, Leeds e Everton. O Leeds é um time que subiu, é o time mais consolidado, né? O Daniel Farke é um treinador de anos do Leeds, né? Mesmo quando não subiu, era um time que sempre brigava lá em cima, né? Teve um ano ali que não sei se foi a outra temporada, que ficou ali em segundo o tempo todo, mas aí ele não consegue ficar em segundo, aí né, ficou em terceiro aí nos playoffs, é muito difícil. Mas é um time que sempre brigou lá em cima, um time muito, muito bacana. E parece que pelos números, eu não consegui ver esse jogo, pelos números ali de expected goals, de finalizações, foi um time que teve bastante volume, ok, que foi um gol ali no final, bola na mão ali no jogador do Everton, né, e faz o gol, mas parece que o desempenho foi bacana. E o Everton, cara, eu não, né, é difícil avaliar agora, não vi o jogo, e também o primeiro jogo só, não pode fazer um overreact, mas eu gosto bastante do Everton, viu? Gosto bastante das contratações do Everton. O David Moyes, ele chega no meio da temporada passada e muda completamente daquele futebol ali pré-histórico do Shandai, com um futebol muito mais propositivo, né? Eu gosto do Ndiaye, gosto do Barry, que chegou agora do Villarreal, acho bom jogador. Do Grealish, gosto mais que a maioria. Então, quero ver mais perto esse Everton, ainda mais em casa, na nova casa deles, que tá lindo. E é isso. É isso a primeira rodada da Premier League. Se você gostou, dê seu joinha, notificações, sininho. E coloca embaixo aí, cara. Coloca embaixo o que você achou de tal jogador, de tal time. Se concorda com uma coisa, se não concorda com outra. Quero ter, né, conversas com vocês, beleza? Ok? Então falou pra vocês. É nóis.